Bom dia, eu sou o jornalista Victor de Freitas e esse é o podcast Meio-Dia do portal Agora RS. Você confere aqui um resumo das principais notícias desta terça-feira, dia 8 de novembro. O presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chega a Brasília nesta terça-feira. Ele deve dar início à transição de governo. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, que foi coordenador de campanha do petista, também chega a Brasília nesta terça. Ele irá colaborar com a montagem do novo governo. No tempo em que ficará na capital federal, Lula deve se reunir com lideranças do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Judiciário. Os grandes objetivos são viabilizar a manutenção do valor do Auxílio Brasil em R$ 600, reajustar o salário mínimo e garantir outros programas sociais já para o início de seu mandato. Depois, Lula deve ir rumo ao Egito. Isso porque o presidente eleito do Brasil foi convidado para participar da Conferência do Clima COP27. Uma mulher morreu após ser atingida por um caminhão de lixo em Porto Alegre. O fato ocorreu na noite desta segunda-feira, na Rua da Fonte, bairro Bom Jesus, na zona leste da capital. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, o caminhão é da empresa Porto Limp, contratada do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o DMLU. A vítima, ainda não identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Brigada Militar esteve no local do acidente para registro de ocorrência. A Polícia Civil também trabalhou no caso e agora inicia investigações. Em nota, a Prefeitura de Porto Alegre diz que aguarda a identificação da vítima para prestar todo o apoio à família. Um levantamento do IBGE, publicado nesta terça-feira, aponta que 12 dos 15 locais pesquisados no país pelo Instituto apresentaram taxas negativas na produção industrial. Assim, o recuo da indústria nacional foi de 0,7% na passagem de agosto para setembro deste ano, na série com ajuste sazonal. As maiores quedas foram verificadas em Santa Catarina e no Paraná. Também houve recuos mais intensos do que a média nacional no Pará, em São Paulo, em Goiás, no Amazonas, no Espírito Santo, em Minas Gerais, na Bahia e no Rio de Janeiro. Completaram o conjunto de locais com índices negativos nesse mês o Mato Grosso e o Rio Grande do Sul. Já Ceará e Pernambuco apontaram as maiores altas em setembro. A região Nordeste assinalou a outra taxa positiva nesse mês. Frente a setembro de 2021, o setor industrial mostrou crescimento de 0,4%, com altas em 8 dos 15 locais pesquisados. Na média móvel trimestral, houve recuo em 11 dos 15 locais pesquisados. O acumulado no ano foi negativo em 8 dos 15 locais pesquisados, com destaque para o Pará e o Espírito Santo. Já o acumulado dos últimos 12 meses teve 9 dos 15 locais pesquisados com taxas negativas. O mandato do presidente estadunidense Joe Biden passa por um desafio. Nesta terça-feira ocorrem as eleições de meio de mandato. A votação escolhe toda a Câmara dos Representantes, 30 dos 100 assentos no Senado, 36 governadores e a renovação de quase todas as assembleias locais. Logo, a viabilidade do governo está em jogo. As últimas pesquisas apontam a vantagem dos republicanos na Câmara. Os levantamentos apontam que a oposição pode conquistar entre 10 e 25 das novas cadeiras, o que já seria suficiente para ter a maioria. Já no Senado, as pesquisas são menos precisas, porém, quem leva vantagem também são os republicanos. O tempo firme vai predominar em grande parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. O dia começou com um pouco de frio no estado, mas as temperaturas se elevam à tarde e a máxima passa de 30 graus em algumas áreas, como na fronteira oeste e na região central. Além disso, áreas de instabilidade deixam o tempo úmido e nublado na região metropolitana, na Serra e no litoral norte. De acordo com a previsão, a umidade vai provocar pancadas isoladas de chuva nestas áreas. Em Porto Alegre e Viamão, o tempo fica nublado e existe a possibilidade de chuva isolada nesta terça, com máxima de 22 graus. Os próximos dias serão de tempo quente no estado. O tempo abafado se intensifica a partir da quarta-feira. Na quinta e na sexta-feira, o calor fica mais intenso na fronteira oeste e na região noroeste do estado. As máximas se aproximam dos 35 graus. Existe a possibilidade de pancadas isoladas de chuva pelo Rio Grande do Sul entre quinta e o fim de semana. Porém, mesmo assim o tempo fica úmido e abafado. No fim de semana, o prognóstico é de temperatura máxima acima de 30 graus na região metropolitana de Porto Alegre.
Esta edição do Meio-Dia chegou ao fim. Mantenha-se informado em agora-no-rs.com. Obrigado pela companhia e até o meio-dia de amanhã.